Sabe aquelas situações de caos total que a gente vê nos filmes e nos noticiários? Pois é, existe um sistema, quase invisível, que foi criado exatamente para botar ordem nisso tudo. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Pensa só, acontece um desastre. Quem é que está no comando? Essa é uma pergunta que precisa de uma resposta na hora, né? E a solução para isso está num sistema que é, olha, surpreendentemente simples e muito, mas muito eficaz. Para a gente entender bem, vamos imaginar um cenário. Pensa numa tempestade daquelas, bem severa, que atinge uma cidade. De repente, começa a chover ligação, relato, uma enxurrada de informação, tudo confuso, uma coisa contradizendo a outra. E aí, o quadro geral é esse, tudo parado. Serviços básicos, tipo luz e água, caíram. Sair de um lugar e chegar no outro, quase impossível. E no meio disso tudo, os operadores do serviço de emergência estão recebendo um monte de chamado. Um mais desesperado que o outro, sabe? É uma confusão de gente precisando de ajuda urgente. E para piorar, no meio dessa confusão toda, chega uma notícia de que uma casa de repouso pode ter desabado. Mas é um boato? É verdade? Ninguém sabe. E aí fica a pergunta que não quer calar. Quem está no comando para organizar essa bagunça toda? Pois é, foi exatamente para resolver esse tipo de problema, a falta de um líder claro, de um sistema, que nasceu o Sistema de Comando de Incidentes, ou SCI, como é mais conhecido. E para a gente entender como essa solução funciona, a gente precisa voltar no tempo, lá para a origem dela. E olha, essa origem foi literalmente no meio do fogo. A história começa lá nos anos 70, na Califórnia, depois de uma série de incêndios florestais gigantescos, catastróficos mesmo. Quando a poeira, ou melhor, as cinzas, baixaram, os analistas foram investigar o que tinha dado errado. E o que eles descobriram foi, no mínimo, surpreendente. O problema, veja só, raramente era falta de gente ou de equipamento. Tinha o bombeiro, tinha avião, tinha tudo o que precisava. O grande gargalo, a grande falha, estava na comunicação e na falta de coordenação entre as equipes. Então o que eles fizeram? Criaram um tipo de manual, um protocolo padronizado, o Sistema de Comando de Incidentes. A ideia era simples, garantir que agências diferentes, que às vezes nem se conheciam, pudessem trabalhar juntas como uma orquestra bem afinada. Ok, então como é que esse sistema, o CSI, consegue de fato criar a ordem no meio do caos? O segredo está em alguns princípios fundamentais, bem simples, mas poderosos. Primeiro de tudo, e talvez o mais importante, todo mundo fala a mesma língua. Chega de código específico de cada corporação, tipo QAP ou Código 3, sabe? O SCI exige linguagem clara, simples, que qualquer pessoa envolvida consiga entender. Isso evita mal-entendidos que, numa emergência, podem custar vidas. Segundo ponto, fica muito claro quem manda em quem. É o princípio da unidade de comando. Cada pessoa na operação tem um e somente um chefe. Simples assim. Acabou aquela história de receber uma ordem de um e outra completamente diferente de outro. Isso evita um caos de ordens conflitantes. E o sistema é tão bem amarrado que até a passagem de bastão, a troca de comando, é toda protocolada. Tem um passo a passo. O comandante que está saindo passa tudo para o que está chegando, eles definem a hora exata da troca e isso é anunciado para todo mundo. Nada de informação se perder no meio do caminho. Tá, mas e como é que se monta essa equipe de resposta? A grande sacada do SCI é que ele é tipo um Lego. Ele é modular. Ele cresce e diminui conforme o tamanho do problema. Tudo, absolutamente tudo, começa com uma única posição que sempre tem que existir, a do comandante do incidente. Essa pessoa é a autoridade máxima, o ponto final. É quem dá as cartas, define os objetivos e pede os recursos necessários. E se a coisa for ficando maior e mais complexa, o comandante pode começar a delegar, ativando até 4 seções principais. Para ficar fácil de lembrar, a gente pode pensar assim. Tem os fazedores, que é a galera das operações, que põe a mão na massa. Os planejadores, que analisam a situação e traçam os planos. Os provedores, o pessoal da logística, que consegue tudo o que a equipe precisa. E os pagadores, da parte de finanças, que cuidam de todos os custos. Mas aqui vem a parte mais interessante, que talvez muita gente não saiba. O que faz o SI ser tão poderoso de verdade é que ele não serve só para desastre. A versatilidade dele é incrível. Aí vem a pergunta, o SCI é só para incêndio e enchente? A resposta é não. O mesmíssimo sistema que é usado para coordenar a resposta a um furacão, por exemplo, é usado em eventos que a gente vê acontecer todo dia. Pensa em Olimpíadas, posse de presidente, grandes festivais de música, até o desfile da cidade. Todos esses eventos planejados usam o SCI.
E sabe por que isso é genial? Porque ao usar o sistema no dia a dia, as equipes estão sempre treinando, sempre afiadas. Quando um desastre de verdade acontece, elas já estão prontas. No final das contas, o recado é bem claro. O CCI funciona. E ele funciona porque o foco principal, a prioridade número 1, é sempre a segurança da vida. É um sistema pensado e refinado por décadas com o único objetivo em mente: salvar vidas. Então, seja para gerenciar o caos de um desastre ou para planejar um evento gigantesco, o sistema de comando de incidentes é essa estrutura invisível que garante que, quando as coisas dão errado ou quando elas precisam dar muito, muito certo, existe um plano, existe ordem. Isso faz a gente pensar, né? Quantos outros sistemas, assim, invisíveis, estão organizando as nossas vidas todos os dias, bem debaixo do nosso nariz, sem que a gente nem se dê conta.